Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Se perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias. E a primeira informação é sobre o Gabriel Veneno, tratado como uma das grandes promessas da história do Atlético Mineiro, era jogador do Santos. Pois bem, esse garoto que vai completar 16 anos de idade na metade do ano e que tem sido chamado pela imprensa europeia de novo Neymar, pertencia ao Peixe até 2023, quando foi dispensado. A grande questão é qual o motivo que justificou a saída de um atleta extremamente promissor. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o dirigente santista da atual diretoria e o que ele conseguiu apurar até agora é de que o atleta dava muito problema. Confesso que não me convenci com essa história, até porque na oportunidade o Gabriel Veneno tinha apenas 13 anos de idade. Que tipo de problema um garoto tão novo poderia dar? Importante dizer que o Santos ainda tenta entender e buscar explicações para essa dispensa que pode fazer com que o Peixe tenha perdido muito dinheiro. Quando o Veneno assinar o primeiro contrato profissional nas próximas semanas com o Galo, o Santos não terá qualquer percentual em relação a uma futura venda. E aí a chance de perder muito dinheiro. Só para completar uma informação importante, o Totinga, que foi atleta profissional, foi o responsável por descobrir o Veneno numa cidade chamada Ibicaraí, lá no interior, no sul da Bahia. E o Totinga garante ter levado o atleta até o Santos, até as categorias de base. Hoje ele cobra dos pais do atleta e também dos responsáveis pelo teste uma compensação pela descoberta do jogador. Cedo e me disse: Everton, tudo que você falou ontem eu confirmei hoje com uma fonte, e não é a mesma fonte que você recebeu a informação, tenho certeza que não, tudo que você falou ontem. Que não tem nenhum planejamento estabelecido, das negativas, do Cuca não está sendo assistido, dos nãos que o Cuca recebeu e indicações que fez, que o Siga barrou realmente os jogadores que você disse que barrou e etc e tal. O que mais me preocupa é, até agora, com a janela prestes a se abrir, o Cuca não foi procurado por ninguém do clube para tratar de nenhum nome para nenhuma posição. Agora, o que está sendo dito é de que, de fato, a possibilidade da venda do Rubens, agora na janela, existe. E por isso o Cuca, perguntado no sábado, depois do jogo do Corinthians, eu não sei exatamente qual foi a pergunta, ele disse: não, o Rubens não. Até o final do ano a gente não pode perder o Rubens. Vocês se lembram dele responder isso? A preocupação dele é imensa, porque hoje o Rubens é titular absoluto e talvez atualmente o principal jogador do grupo. Indiscutível. O Rubens é o substituto imediato do Arana na lateral esquerda, é o principal jogador de meio campo e mais lúcido que o Atlético tem, e quando precisa também, que era o sonho dele, de jogar como meio armador, como meio ofensivo. Como meio ofensivo. Então, gente, olha o tamanho que hoje representa o Rubens dentro do Atlético. O Atlético já está tendo dificuldade com o Rubens. O Atlético já está tendo dificuldade com o Rubens tendo que se desdobrar. Começando um jogo como meia, depois virando volante, depois virando lateral. Tudo isso o Rubens faz em um único jogo. O que seria do Atlético hoje perdendo o Rubens e não tendo recomposições à altura? E hoje você perdeu o Rubens, de verdade, gente, você não está perdendo só uma peça, você está perdendo um jogador que é multifuncional, não que isso seja o ideal para o atleta eu não vejo que isso é o ideal, mas hoje para o torcedor e para o que ele representa para o Atlético é muito grande. Então o Atlético perder um atleta como esse, realmente é para o Cuca se desesperar e ver que realmente a diretoria e ele não estão dando as braçadas para o mesmo lado. Eu gostaria de fazer só um questionamento aqui, caso um dos amigos à mesa tenha esse tipo de informação, porque o cenário hoje, conforme vocês trouxeram informações, é bem preocupante para o Atlético e para o atleticano. A gente está aí hoje, dia 27 de maio, não há nenhuma projeção de planejamento do que o Atlético precisa de fazer na janela, tá? Vamos supor, porque as coisas também no Atlético mudam de uma maneira às vezes muito brusca. Hoje o Atlético não vai no mercado fazer tantos investimentos. De repente,
abre-se um portal e o Atlético faz investimentos pesados. Mas vamos trabalhar com um cenário diferente. Que o Atlético vá ao mercado de uma maneira bem menos precisa e necessária do que entende o Cuca. Ele estaria disposto a continuar até o restante da temporada, passando as dificuldades que ele tem passado e vivido nos 6 primeiros meses dessa temporada? Eu acho, sinceramente, eu não acredito. Eu acho Cê que ele não, entendeu o eu ponto? entendi, ele não vai querer passar essa dificuldade. Cara, o Cuca não tem hoje no Atlético que passar por isso mais. Porque, rapidão, Thiago, por mais que seja responsabilidade, sim, da diretoria, o planejamento ruim, as ausências, as carências, isso é. O campo não. O campo, pra mim, já falei, inclusive, eu acho que o campo do Cuca está devendo, com todas as dificuldades que ele tem, minha opinião, já falei. E isso não é tirar da principal responsabilidade da diretoria. Mas e aí? Porque se ele não for correspondido em pelo menos 60%, 70% do que ele espera, o campo vai ser cobrado dele, que vai estar à beira do campo. E ele estaria disposto a viver com isso Não daqui sei. até o final do não ano? sei. Eu sinceramente não sei. acho que não. Sinceramente, acho que não sei. Eu- Vamos imaginar uma situação aí de que o Atlético, sei lá, tomara que não aconteça, mas que o Atlético tenha 2 derrotas aí para Ceará e Inter, e aí entre nesse período de janela e o Atlético não se movimente e ainda Ou se- tire o Nossa, Rubens do meu grupo. Deus do céu. Se Isso isso é o acontecer, caos. Isso é o um caos, caos. eu não sei se o Cuca Isso é o permanece. caos. Aí Mas é o- achismo, o não é Everton, informação. Meu Deus. Você, independentemente disso, o Atlético tem esse final aí de pré-mundial bem, consegue vencer os jogos, se classifica na Sul-Americana, fica lá entre os 7, 8 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. E chega na janela, chegam pro Cuca e dizem: não vamos atender aos seus pedidos. Não todos. Vamos atender Isso, é o cenário parcialmente que eu- deles. Eu acredito que o Cuca não fica. Sabe por quê? E aí, cara, eu não tenho qualquer informação sobre o assunto. Mas o Cuca, ele não tem mais necessidade de estar num clube em que ele se desgaste dessa forma, pelo tamanho dele. E aí você tem que pensar um segundo ponto. Pelo tamanho que o Cuca tem no Atlético, se ele chega, aponta o dedo e fala: a diretoria não quer me dar os jogadores, é por isso que eu tô saindo, isso aqui vira um caos. Um caos, que a torcida Belo tá com Horizonte- ele. Belo Horizonte, A torcida tá com ele. Belo Horizonte vai abaixo. Mas torcida acho que tá ele com não ele. faria isso, por ser o Atlético. Mas se ele sei. sai, ele Acho tá que não. Se ele mete se ele o pé, sai, meu, o Valu, já tá nisso. Valu, Se ele já sai, sai, isso já significa. Significa, Pronto. entendeu? É o E meme assim, do significa? sim, Significa. e assim, Fala dele, não precisa falar nada. É isso. Eu ficaria absolutamente constrangido por um cara, por exemplo, igual o Paulo Brax. Porque, velho, Pois é, mas... olha que maravilha. A promessa do Atlético: vamos ter investimento em 2025. Contrata o Paulo Brax, que é um torcedor do Atlético, inclusive, que era o sonho dele assumir o Atlético na diretoria Mas e tal. e se o Paulo Brax, alguém acima do Paulo Brax, disser pra ele: é isso aí. Não, mas segue sua vida é isso aí, que estão não faça... fazendo com ele. Pois é, porque se E o ele Paulo tem que Brax... defender o emprego dele. Se o Paulo Brax... Esse é o problema. E Se o nós Paulo estamos falando Brax de um cara está que é só para defender o emprego dele, mas se o Paulo Brax não é um cara que bate de frente, como o Rodrigo Caetano batia, toda semana pelo menos uma vez, vai ficar insustentável. Mas eu acho que o Paulo tem esse perfil. O Paulo Ele Brax bate. tem esse perfil. Não sei. Eu acho que tem esse perfil. Não sei. Ele não faz igual o Rodrigo. Ele não faz igual o Rodrigo. Não sei. O Rodrigo é um baita cara. Como é que eu vou te dizer? Ele reconhece, que eu vou dizer, chato. O Rodrigo é chato, mas é um chato do bem. Chato que quer fazer as coisas de forma bem feita. Todos nós aqui somos chatos com isso. Todos nós somos. Pô, e tem mais de Não tô 10 mentindo, mas anos todos trabalhando nós, os nisso, né, quatro Thiago? aqui- Tem mais de 10 anos Os trabalhando quatro com aqui isso. são chatos com qualidade do material. Beleza, show, maravilha. O Rodrigo é esse cara. Chato. Ele vai ficar incomodando. Pá, ponta dedo. Nananana. O Paulo já fez cobranças. Não na maneira do Rodrigo. Mas ele já disse que o que mas gostaria não, de fazer. não é simplesmente fazer cobrança. Ele não né? vai ser, ele não vai ser o cara que vai se expor. Tem coisa ele vai que você defender o precisa- dele minha também. tem mudança que você precisa só pro exigir, torcedor cara. atleticano que tá ouvindo a gente falar do Atlético entender, a porquê da minha pergunta? Cara, porque os desafios do segundo semestre serão mais difíceis pro Cuca e pro Atlético. Muito mais. Eu não acredito na Todo permanência mundo dele. vai melhorar. E Thiago Mendes, que o Atlético teria interesse e tal. Eu fiz contato com uma fonte do Atlético, aliás, eu vou até falar quem é, com o Paulo Brax, e o Paulo Brax disse para mim que não tem nada com o Thiago Mendes.
Você fez contato com uma outra fonte também que te confirmou que não Que me tem nada disse do também que não. Eu até tentei falar com uma pessoa do staff do Mendes, só que o cara estava numa reunião no momento, disse que me retornaria antes até do Donos da Bola começar, não me retornou, tô tentando falar com essa pessoa. Tem alguma Só para coisa? entender, esses jogadores foram oferecidos? O Thiago Mendes, Foi oferecido O Thiago ou, Mendes- ou o Atlético procurou o staff Thiago do Mendes, Thiago? o que o Atlético me diz, pessoa do Atlético me diz, é que não tem qualquer conversa. E que não houve qualquer conversa. Eu não sei, eu não consegui falar com uma pessoa do staff do Thiago Mendes sobre o tema específico. Tá, a informação que eu recebi é que 3 jogadores foram oferecidos ao Atlético. 3 jogadores foram oferecidos. O Thiago Mendes, o Pituca e o Rafael Carioca. Mas nenhum deles teve sequência para o Atlético continuar algum tipo de negociação. E no momento, nenhum dos 3 nomes interessam o Atlético. Repetindo, Pituca, que não interessam o Atlético. O Pituca, o Thiago Mendes e o Rafael Ô Carioca. bicho, de verdade. Mas não interessa porque o Pituca, o que me passaram é que o Cuca gostaria de tê-lo no Atlético. A informação que eu recebi O Cuca gostaria. Eu passei o Cuca desse gostaria, jeitinho. mas a Por diretoria isso, do Atlético. por isso, eu acho não, não. Tchê, eu acho importante a gente dizer, a gente está num programa de debate e explicando para o pessoal que está em casa, cada um aqui tem suas fontes. Cada um busca suas apurações. E é normal isso no jornalismo, tá, gente? Aqui eu não estou contradizendo uma fonte do Thiago ou o Thiago contradizendo uma fonte minha. Eu estou dizendo o que eu apurei desses 3 nomes. E por isso que eu estou dialogando com o Thiago. Thiago, o que mais que você conseguiu? Que ponto que você chegou? Não, então, a única que eu tenho... eu tô só explicando para o pessoal como que eu A única bate-papo. coisa diferente que eu tenho seria que o Cuca gostaria de ter o... Aliás, não é nem diferente, além do que se diz. Que o Cuca gostaria de ter o Diego Pituca. Sim. A gente trouxe isso na sexta-feira passada. Inclusive chegaram a tratar sobre a possibilidade do Santos pagar metade do salário do Pituca. Então, é um jogador, e assim, eu honestamente, olhando todos, eu nem sei qual a idade do Carioca, não sei se Carioca ele tem jogado. 35. 35? Não buscaria o Carioca mais. Mas o Pituca e o Mendes eu Thiago buscaria. Mendes. Cara, e assim, você resolve o problema. Aliás, eu fiz alguns você tem um elogios. 5 e um 8. Eu tô com fiz- você. Eu fiz alguns elogios aqui ao Paulo Brax e hoje eu até digo diretamente ao Paulo Brax que um dos elogios que eu fiz foi o fato do Paulo Brax chegar e expor as coisas, né? Você lembra quando ele Sim, chegou? foi. Dá uma fofoquinha e pá! Dá uma fofoquinha aqui e pá! Começou então, o Paulo com o Brax- Alisson lá em Nova Lima. Isso, em Nova Lima. Situação do Alisson e tal. E aí o Paulo Brax tratando tudo com muito cuidado, com muito respeito. Ao torcedor, tá, Brax? Pra nós, muda nada não. Mas é ao torcedor. Então, Paulo Brax, quem sou eu, né? Pra dar conselho pro CEO de futebol do Atlético. Mas, cara, aparece. Dá uma explicação pra torcida. Fala sobre se vai ou não contratar alguém. Sabe? Não é falar nome de quem, nem abrir pra gente aqui, não, tá? Mas a explicação é para a torcida, porque até agora, Paulo Brax, você como CEO do clube, você tratou a coisa de uma forma muito transparente. Eu só espero, Brax, que não tenha ninguém acima de você dizendo, não fala. Porque não dá para tratar a coisa desse jeito não, cara. Sabe? Deixar, sabe? Chega a informação de gente do Atlético que o Cuca até agora não foi procurado para tratar de nenhuma, de nenhuma contratação. Ninguém diz nada, estão falando que vão vender o Rubens aí, porque precisa botar dinheiro no cofre. Precisa chegar e explicar, cara. Só falar. Não, quem sou eu para falar o que você deve fazer? Eu só entendo que pode, né? Porque, afinal de contas, se o dono não aparece para falar, você sendo o cara abaixo do dono que comanda o futebol, eu sugiro que você apareça para dar explicações, né? Só sugiro. A torcedor do Galão da Massa também concorda aí com o HG, que falando aí sobre o Paulo Brax, né? E quando ele chegou no Atlético, qualquer coisinha que acontecia, ele já aparecia para a imprensa para dar explicações. E agora, com todas essas situações que está acontecendo no Galo, não aparece ninguém para explicar para o torcedor. Não é se explicar para a imprensa, é se explicar para o torcedor. O torcedor precisa entender o que está acontecendo no Galo. Um clube que está se embolando com dívidas, um clube que está complicado para contratações. Todos os pedidos do Cuca têm sido negados ultimamente. Aí está negando por quê? Porque não tem condições financeiras para bancar a contratação, ou porque o entendimento do Siga, já que o jogador realmente não vai
fazer diferença na equipe, né? Então temos que saber o que está acontecendo. Não dá para ter um entendimento. Aí um jogador que o Cuca falou que não serviria, o Sigas quer trazer. Então esse bate-cabeça entre Cuca e Sigas e aí ninguém da diretoria fala nada, fica complicado e o torcedor atleticano fica sem entender o que está acontecendo. Então é isso aí. Deixa aí no comentário qual a sua opinião sobre essa situação. Não esquece de deixar like no vídeo e comenta que é Galo para mim saber que você chegou até aqui no vídeo. Forte abraço a todos e até mais.